Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para ver um novo vídeo do JJ chamado Jesus, a maior mentira que a humanidade já fez. Para mim, Jesus não é a maior mentira que a humanidade já fez, porque para mim, Jesus existiu. Como para mim, Jesus existiu e para muitos também existiu, pronto, não é uma mentira. Mas o JJ fez este vídeo aqui, portanto, vamos ver o que portanto, vamos ver o que ele tem a dizer. Eu estou gaguejando muito, pelo que parece. Bem, quem gostar do vídeo, deixa o like, comente outro vídeo que vocês queiram que eu assista e se inscreva aí no canal para me ajudar a continuar o canal, a fortalecer. E é isso aí, vamos ver aqui o que o Dazota tem a dizer para ele dizer que é a maior mentira da humanidade, mas é uma pergunta que para mim a resposta é não, não é a maior mentira porque existiu, pronto. Mas vamos ver aqui o que é que ele vai falar. Aviso. O objetivo deste, o objetivo deste documento não é negar ou desrespeitar a figura de Jesus Cristo ou qualquer outra crença religiosa. A intenção é incentivar o pensamento crítico, explorando evidências históricas, arqueológicas e acadêmicas relacionadas à sua existência e impacto na humanidade. Este conteúdo convida à reflexão e ao diálogo respeitoso sobre um dos temas mais significantes da história. Como eu havia te dito, o vídeo não é para magoar ninguém, é só para incentivar o pensamento crítico, não é para respeitar a crença de ninguém, como está aqui a dizer o aviso. Um Nos arquivo últimos de. meses, eu venho escrevendo provavelmente o maior roteiro que eu já fiz. E todos esses textos e pesquisas Ele fez um livro sobre Jesus de Nazaré. Já a Bíblia, agora tem o texto do JJ. focam em responder uma única questão: Jesus de Nazaré realmente existiu? Sim, a resposta é sim. Desde a infância, somos expostos a ideias que moldam a nossa forma de ver o mundo. Crescer em um país como o Brasil, predominantemente cristão, significa que, para muitos, o nome de Jesus é praticamente inevitável. Conforme vamos crescendo, a vida nos apresenta escolhas. Para alguns, isso significa afastar-se da fé e abraçar o ceticismo. Para outros, é a reafirmação de uma crença herdada desde muito cedo. Em virtude disso, mais de 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Mas você não precisa ir muito longe para ver que a maioria deles não entendeu a mensagem do cristianismo. Recolha seu lixo. Eu acho que está escrito: ponha o seu lixo aqui. Acho que isso está escrito: ponha seu lixo. E talvez nem sequer tenham se questionado. E se for mentira? Se aquele que foi chamado de o caminho, a verdade e a vida for, na realidade, o maior engano já contado. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus is the Alpha and the Omega. Jesus is the first and the last. With Him I need nothing. In Him I have everything. Pense nas pessoas que dedicaram suas vidas à promessa de uma salvação eterna. Pense nos martírios, nas guerras e nos incontáveis sacrifícios feitos em nome de uma história que, talvez, nunca tenha acontecido. Até apresentei os teus argumentos a dizer que se é ou não a maior mentira.
Não é errado nos questionarmos sobre uma questão tão importante. Afinal, o próprio Jesus nos incentivou a buscarmos a verdade. No famoso Sermão da Montanha, ele diz: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Você está batendo na porta ou simplesmente aceitou tudo porque foi ensinado desde criança? Isso não seria o mesmo que doutrinação? Não devemos ser como as grandes massas de igrejas que são manipulados por lobos em peles de cordeiros, que usam a fé dessas pobres pessoas para enriquecerem. Se todos tivessem entendido o que Jesus pregou, não existiriam essas injustiças. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa... Como é que é? Como é que é o papo? Deus vai me usar para fazer... Mano, ele tá falando, parece que tá... Meu, Deus me viu aqui porque... A mulher de um pastor que foi traída estava ali distribuindo uns prints. Ela passou por uma transformação na aparência. É uma das mulheres. Mas ele mesmo aparentava saber que não seria compreendido. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías comenta o mesmo assunto, para ilustrar como muitos, embora tenham acesso à verdade, não estão dispostos a compreendê-la ou aceitá-la devido à natureza de seus corações. Não é errado para você que acredita nele se perguntar se ele realmente existiu. Nesse vídeo, você vai finalmente descobrir a verdade sobre a história mais famosa de todos os tempos. Quais são as provas históricas e arqueológicas da existência de Jesus? Qual o verdadeiro significado do sacrifício do Messias? Pois todos dizem, Jesus morreu por nossos pecados. Mas por quê? Qual o significado disso? Quais os profetas falaram sobre ele? Em resumo, você vai entender toda essa bagunça. Pega a pipoca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, eu não tenho pipoca, mas tenho vocês. Capítulo 1. Provas históricas. Existe um consenso entre os historiadores, que para a maioria deles, a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos atrás, é praticamente inegável. A gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu. Com bastante certeza. Lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias. E Paulo diz que esteve com o irmão de Jesus, Tiago, e que esteve com o seu apóstolo mais próximo, Pedro. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais próximas ainda do que ele, que não conheceu Jesus em vida? Então isso já é bastante sugestivo. O historiador romano Tácito, de 56 DC, ou seja, ele nasceu cerca de 26 anos após a morte de Jesus, que morreu ali pelos 33 DC. Esse historiador, ele menciona a execução de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos durante o imperador Tibério. A citação é significativa,
pois é uma fonte não cristã que confirma a morte de Jesus e a existência do cristianismo logo após a sua morte. A passagem diz o seguinte: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Esse texto é de extrema importância, pois Tácito era um historiador romano de alta posição e provavelmente obteve suas informações de fontes oficiais e testemunhos de eventos que estavam sendo discutidos nas esferas políticas e sociais de Roma. Então pode ser que o movimento surja criando o seu fundador, inventando o seu fundador? Pode ser, mas se a gente for duvidar das coisas nesse nível, o que sobra de personagens históricos antigos é muito pouco, né? Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que a gente não duvida muito que existiu, mas tem 3 fontes contemporâneas a Sócrates. Não tem o osso de Sócrates, você não tem algo escrito por Sócrates, tem Platão falando de Sócrates, tem Xenofonte falando de Sócrates. No caso de Pitágoras, você não tem nenhuma documentação contemporânea. O governador Plínio, o jovem, nasceu cerca de 31 anos após a morte de Jesus. Escreveu em uma carta ao imperador Trajano, datada de cerca de mais de 80 anos depois da crucificação, mencionando os cristãos e suas práticas, que incluíam a adoração a Cristo como um Deus. Embora Plínio não descreva diretamente Jesus, ele confirma a existência de uma comunidade cristã que adorava Cristo. Ele diz o seguinte: eles, os cristãos, costumavam se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantam entre si hinos a Cristo, como se ele fosse um Deus, e se comprometem por um juramento a não cometer nenhum crime, a não ser que se abstenham de roubo, de furtos e de adultérios. Isso é importante porque cita as famosas perseguições aos cristãos. E como esses preferiam às vezes morrer do que negar sua fé, o que cumpre as profecias que Jesus fala sobre as perseguições. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No restante da carta, Plínio pergunta ao imperador Trajano como lidar com os cristãos e como puni-los. A carta é até bem grande, mas resumidamente ela fala o seguinte: é minha prática. Bem, gente, eu não estou a falar muito por causa que eu não sei muito sobre este assunto e eu estou a prestar atenção no que ele está falando. Meu senhor, referir a você todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas. Nunca participei de julgamentos de cristãos, portanto, não sei quais ofensas são a prática de punir ou investigar, e até que ponto. Interroguei-os sobre se eram cristãos. Aqueles que confessaram, interroguei-os uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com punição. Aqueles que persistiram, ordenei que fossem executados, pois não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse a natureza de seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível certamente merecem ser punidas. Nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos podem ser forçados a fazer. Esses eu pensei que deveriam ser dispensados. A carta de Plínio é de extrema importância, pois mostra que aqueles que realmente eram cristãos preferiam a morte do que negarem a sua fé em Cristo. Suetônio, outro historiador romano, também faz uma referência a Cristo em sua obra Vida dos 12 Césares, escrita em torno de 121 d.C. Ele menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios causados por alguém chamado Crestus, que é considerado uma referência
a Cristo. Como os judeus constantemente causavam tumultos instigados por Crestos, ele, o imperador Cláudio, os expulsou de Roma. Veja bem, o termo Crestos é considerado por muitos historiadores como uma grafia alternativa ou erro de Christus, que significa Cristo, já que as duas palavras eram frequentemente confundidas em textos da época. Este evento provavelmente ocorreu por volta de 49 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 19 anos após a crucificação de Jesus, e é corroborado por uma passagem de Atos, capítulo 18, versículo 2, onde a Bíblia diz: "E Priscila, sua mulher, porquanto Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles." Ou seja, um historiador basicamente confirmou sem querer um evento contado na Bíblia. O manuscrito sírico de Mara Bar Serapion, escrito por volta de 70 d.C., ou seja, cerca de 39 anos após a morte de Jesus, menciona a morte de o rei dos judeus, referindo-se, obviamente, a Jesus, e sugere que sua execução foi um erro que levou à queda de Jerusalém. Embora a passagem seja breve, ela é um testemunho de alguém fora da tradição cristã falando sobre a morte de Jesus e suas consequências. Que benefício os judeus receberam com a morte de seu sábio rei? O reino deles foi destruído depois disso. Mas com toda certeza a melhor fonte não cristã que menciona Jesus é a do historiador Flávio Joséfo, que, apesar de ter escrito seus livros anos após a morte de Cristo, ele foi o que mais se aproximou dos eventos bíblicos, tendo nascido ali no ano 37 d.C., ou seja, nasceu cerca de apenas 7 anos após a crucificação do Messias. Flávio Joséfo diz: "Por esta época viveu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamá-lo de homem. Ele realizou feitos extraordinários e era mestre de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo, quando Pilatos, sobre sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Aqueles que o amaram desde o princípio não os abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas haviam predito isso e 1000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu até hoje." Essa passagem é complicada. Ela basicamente comprovaria a existência de Jesus sem sombra de dúvidas. O único problema é que a sua escrita se difere do restante de todo o livro, o que levou muitos a pensarem que essa passagem foi adulterada por escribas cristãos. Porém, existe uma versão árabe bem mais antiga, encontrada nos textos de Agápio de Hierápolis, que é considerada mais fiel ao texto original. Alguns estudiosos também reformaram esse texto sem adições cristãs, e ele ficaria mais ou menos assim: "Nesse tempo, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas, dentre os judeus e de outras nações, tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram o seu discipulado. Eles relataram que ele lhes apareceu 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas haviam contado maravilhas." Então, esse texto é uma notícia muito boa para quem é cristão, cara. Porque ele mostra que mesmo ali nos primeiros séculos, ninguém duvidava da existência de uma figura chamada Jesus. O mais interessante é que o historiador também menciona em seus textos Tiago, outra figura bíblica vista como um dos apóstolos de Cristo. O texto diz: "Anano convocou os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados." Esse texto é considerado autêntico pela maioria dos estudiosos, já que não contém declarações apologéticas e está em um contexto que faz sentido para a narrativa histórica de Joséfo. Mas se você acha que acabou, você está enganado.
Flávio Joséfo também escreveu sobre João Batista, o homem que, segundo a Bíblia, batizou Jesus e teve sua cabeça cortada por Herodes. O texto diz: mas para alguns judeus, a destruição do exército de Herodes pareceu ser vingança divina, e certamente uma justa vingança, pelo tratamento dado a João, de sobrenome Batista, porque Herodes o tinha condenado à morte, mesmo ele tendo sido um homem bom e tendo exortado os judeus a levar uma vida correta, praticar a justiça para com o próximo e a viver piamente diante de Deus, e fazendo isso, se batizar. Essa descrição se casa perfeitamente com a descrição bíblica que diz Mateus. Porque Herodes, prendendo João, o manietou e lançou-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como um profeta. Então, para Não entendi. ser bem sincero aqui com você, cara, ir contra a ideia de que o Jesus histórico existiu é praticamente um negacionismo, visto que grandes líderes de exércitos e pessoas importantes da época não tiveram quase nenhuma referência, enquanto historiadores falavam de, entre aspas, um simples carpinteiro. O Talmud é uma coleção de textos judaicos fundamentais composta por comentários, interpretações e discussões sobre a lei judaica, a Torá, ou o Antigo Testamento. O Talmud menciona Jesus, Yeshua, de forma indireta e em poucas passagens, e essas referências são muito debatidas entre os estudiosos. A maioria dessas menções não é positiva, refletindo a posição judaica tradicional em relação a Jesus, especialmente considerando a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado. Durante 40 dias antes de sua execução, um pregador foi enviado para proclamar: ele será apedrejado por feitiçaria e engano ao povo. Qualquer um que soubesse algo para sua defesa deveria apresentá-lo. No entanto, ninguém apareceu para defendê-lo. Então foi enforcado. Yeshua é uma forma abreviada ou alterada do nome Yeshua, que é o nome hebraico tradicional de Jesus. O nome Yeshua aparece outras vezes no Talmud. O teólogo Robert Van Voorst, autor de Jesus Outside the New Testament, analisa os escritos produzidos por rabinos da época e destaca que nenhum judeu daquele período que se opôs ao cristianismo negou ou questionou a historicidade de Jesus. Em seu livro, ele observa que, se alguém no mundo antigo tivesse motivos para se opor ao cristianismo, eram os rabinos. Dessa forma, argumentar que Jesus nunca existiu e que ele foi uma invenção dos primeiros cristãos teria sido a crítica mais eficaz contra a nova fé. Van Voorst conclui dizendo que todas as fontes judaicas tratavam Jesus como uma figura histórica real, com os rabinos utilizando eventos concretos de sua vida para atacar suas ações e ensinamentos. E mesmo que os primeiros cristãos tenham inventado, por que eles sofreriam perseguições por alguém que nem existiu? Então, apesar desses textos terem sido escritos anos após a morte de Jesus, são tradições orais judaicas que foram passadas de geração em geração. Agora que a gente já comentou sobre as provas históricas, vamos para as arqueológicas no próximo capítulo. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho
e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. Embora não existam descobertas diretas que atestem sua vida com o mesmo nível de clareza de figuras contemporâneas, há uma série de artefatos, inscrições e relatos que corroboram a narrativa bíblica e apontam para a existência de uma figura influente no cenário do século I na Palestina. A arqueologia tem se mostrado uma aliada poderosa na compreensão dos tempos de Jesus, revelando não apenas evidências tangíveis de sua existência, mas também iluminando o ambiente político, social e religioso que moldou o seu ministério. O mais interessante é que somos, de certa forma, privilegiados, pois a maioria dessas descobertas são recentes, como a prova da existência de Pôncio Pilatos, que antes era inexistente. Tibério, que é o nome do imperador da época em que Cristo foi crucificado, e embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Também temos o tanque de Siloé, uma das mais importantes descobertas arqueológicas relacionadas à antiga Jerusalém, especialmente porque está associada a um episódio significativo do Novo Testamento, no qual Jesus cura um homem cego de nascença. O episódio descreve Jesus dizendo ao homem para ir até o tanque de Siloé e se lavar com a água, o que resultou na restauração de sua visão. Essa narrativa se passa em Jerusalém, e o tanque tem um papel central na história. O texto bíblico descreve o local de cura como sendo um tanque ou um poço, localizado no bairro de Siloé, ao sul de Jerusalém. Durante muito tempo, a localização exata e as características do tanque foram desconhecidas. Você ia até Jerusalém, mas não encontrava esse tal tanque, como se fosse um mito. Mas olha que interessante, o local foi identificado com base nas tradições antigas e escavações arqueológicas. Os arqueólogos descobriram uma estrutura de pedra escavada na rocha que se mostrou ser um grande reservatório de água datado do primeiro templo e da Judai do segundo templo, no século I. Os arqueólogos encontraram inscrições antigas no local que confirmam que o tanque era de fato uma fonte de abastecimento de água e parte de um sistema hidráulico utilizado na Jerusalém antiga. Descoberta simplesmente fenomenal. Jesus esteve aqui. Sim. Você tem apenas um canto dela, mas onde eu estou sentado aqui, havia água, talvez a água fosse até esse nível, e pelos degraus as pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui, ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente no tanque de Siloé, e de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego, e esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. A arqueologia também nos mostra provas da existência de Caifás, o sacerdote que teve papel crucial no julgamento de Jesus. A evidência mais contundente da existência de Caifás foi a descoberta de um ossuário em 1990, durante as escavações do bairro de Silvan, em Jerusalém. O ossuário é uma caixa de pedra usada para armazenar os ossos de pessoas falecidas após a decomposição do corpo, um costume judeu da época. Um dos trechos do Evangelho que fala sobre o sacerdote se localiza em Mateus e diz: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se reuniram os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o matarem, mas não o encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Yosef bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. E alguém pode falar: então encontraram os ossos ou a caixa de ossos de
do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disso? Porque Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. O anel de Pôncio Pilatos é um dos achados arqueológicos mais fascinantes relacionados à figura histórica de Pôncio Pilatos. Esse anel foi descoberto em 1968, durante as escavações em Cesareia Marítima, um antigo porto romano situado na costa de Israel. O anel de Pilatos contém a inscrição Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Outras descobertas interessantes, porém que são debatidas e não totalmente confirmadas, são algumas como a tumba de Jesus, onde foi construída a igreja do Santo Sepulcro, a casa de Pedro em Cafarnaum e o mosaico da sinagoga de Magdala. Então eu não vou dar muito detalhe sobre estas, porque digamos que elas ainda estão em investigação nos dias de hoje. Não é algo confirmado, são especulações segundo a tradição. Mas dá pra entender então. Com certeza, o ossuário de Tiago é um dos achados arqueológicos mais importantes relacionados à figura histórica de Jesus e sua família. Descoberto em 2002, o ossuário contém uma inscrição que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O ossuário é uma pequena caixa de pedra, feita de calcário, usada para armazenar ossos humanos após a decomposição do corpo. Essa prática era comum entre os judeus durante o século I, período em que Jesus e seus familiares viveram. O ossuário de Tiago apresentava uma inscrição em aramaico, que é a língua comum na época e da região, e ela foi gravada na parte superior do recipiente. Em 2003, alguns especialistas questionaram se a inscrição era genuína, levando à possibilidade de uma falsificação. Isso ocorreu principalmente devido ao estilo da escrita, que se assemelha mais a de um período posterior, além de alguns sinais de desgaste na inscrição. No entanto, outros estudiosos e peritos em paleografia, o estudo de antigas inscrições, defenderam a autenticidade da inscrição, argumentando que a inscrição é consistente com o estilo da época. Em 2004, o Museu de Israel e o Museu de Arqueologia de Jerusalém realizaram análises científicas e reafirmaram sua autenticidade. Então, querendo ou não, é uma descoberta fenomenal. Além disso, figuras como Herodes, o Grande, o rei da Judéia durante o nascimento de Jesus, é uma figura amplamente confirmada pela arqueologia. Muitos artefatos e construções associadas a ele foram descobertas, incluindo a fortaleza de Herodes em Massada e o palácio de Herodes em Jerusalém. Quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo, e a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo, do santuário. Você se lembra disso? Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. Veja o tamanho desta pedra. Grande. Enorme. Não tem nenhuma emenda, ela é inteira. Então, apesar de não terem sido encontrados artefatos que remetem diretamente a Jesus, são inegáveis os objetos que remetem àquela época. Como eu falei, negar a existência dele é uma teoria da conspiração. Imagine bem ao que Jesus tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver aos cegos e aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Cristo não é a perfeita alegria. Agora que a gente já falou de fontes extra-bíblicas, por que não usar a Bíblia como um livro histórico, visto que muitos dos, entre aspas, personagens citados realmente existiram comprovadamente? Os discípulos de Jesus, especialmente os evangelistas, escrevem sobre Jerusalém de maneira que reflete não apenas o cenário religioso, mas também o contexto social
político e cultural da época. O Novo Testamento descreve o Templo de Jerusalém com riqueza de detalhes, como em passagens de Mateus, onde Jesus prediz a destruição do templo. Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Falar isso na época era um completo absurdo. Não é à toa que ele foi crucificado. Mas, querendo ou não, o templo foi destruído. Flávio Joséfo documentou esse evento em sua obra Essa imagem aqui, meu Deus. A Guerra dos Judeus, indicando que ele foi destruído cerca de 70 depois de Cristo. Não sobrou pedra sobre pedra. Todo o local foi nivelado, e aquilo que outra hora era um santuário para o mundo inteiro tornou-se uma pilha de escombros. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que estão aqui são as pedras originais do templo, como foram derrubadas no ano 70 e ficaram por 2000 anos cobertas até que os arqueólogos pudessem vir e limpar tudo isso. O Novo Testamento descreve locais específicos de Jerusalém, como o Monte das Oliveiras, a Cidade de Davi e o Cenáculo, dentre muitos outros. Estas localizações são consistentes com o que sabemos sobre a geografia de Jerusalém na época. Ou seja, eles realmente viveram naquele lugar. O Novo Testamento descreve várias práticas religiosas que eram típicas do judaísmo do primeiro século, como as festas judaicas, uma Páscoa mencionada em Lucas e outros evangelhos, e também os sacrifícios no templo. A arqueologia confirma a existência de práticas de sacrifício durante essa época e a grande importância da Páscoa em Jerusalém. Agora que você entendeu que o Jesus histórico existiu, acho que está na hora de reorganizar toda essa bagunça e descobrir o porquê esse nome causou tanto escândalo na época. Por que ele foi crucificado? E por que tantas pessoas falaram sobre ele? Basicamente, o cristianismo acreditava em Jesus como o Messias prometido, enquanto outros o veem até mesmo como o próprio Deus vivo encarnado. E daria um vídeo só disso, porque é uma discussão bem longa, né? Se você lê a Bíblia em grego, dá a entender alguma coisa. Aí quando você vê as traduções mais recentes, dá a entender outra, né? No islamismo, Jesus, chamado de Isa, é considerado um dos maiores profetas de Deus, mas não divino. No judaísmo, Jesus é geralmente visto como um judeu histórico, mas não como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Os judeus acreditam que o verdadeiro Messias ainda não veio. Eles esperam um líder humano que restaurará Israel, trará paz mundial e cumprirá as profecias. Mas quais são essas? Por que Jesus não as cumpriu? Quem falou sobre esse Salvador e por que ele deveria vir? Para isso, temos que voltar ao Antigo Testamento, onde os eventos ocorreram há mais de 1500 anos antes de Cristo. É importante lembrar que o nome Jesus não aparece em nenhum momento no Antigo Testamento. Desde que a maldição do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura de Deus foi corrompida e a humanidade entrou em um estado de degeneração espiritual, moral e física. Adão e Eva, expulsos do paraíso, deram início a uma linhagem marcada pelo sofrimento, pela violência e pela separação de Deus. O primeiro assassinato, cometido por Caim contra Abel,
simboliza como o pecado não apenas afetou os indivíduos, mas começou a moldar sociedades inteiras. O mundo se tornou tão cheio de maldade que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio, poupando apenas Noé e sua família, que representavam uma nova oportunidade de recomeço. Mesmo após o dilúvio, o coração humano continuava inclinado ao pecado. Em meio a essa corrupção, Deus começou a revelar seu plano de redenção, escolhendo Abraão para ser o pai de uma grande nação. Por meio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel, prometendo abençoar toda a humanidade por meio de sua descendência. Apesar disso, os descendentes de Abraão continuaram a lutar contra a própria fraqueza e o pecado. No Egito, tornaram-se escravos, mas Deus, fiel à sua promessa, os libertou por meio de Moisés. A lei dada no Sinai estabeleceu os padrões de santidade e justiça, mas também expôs a incapacidade humana de obedecer plenamente a Deus. Ao longo do Antigo Testamento, vemos uma história de altos e baixos, juízes, reis e profetas enviados para chamar o povo de volta ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Reis como Davi e Salomão trouxeram momentos de glória, mas a idolatria e a injustiça acabaram levando o povo ao exílio. Mesmo assim, Deus não abandonou seu plano. Por meio dos profetas, Ele prometeu a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que traria salvação e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas quem seria esse Messias? Logo em Gênesis, alguns intérpretes já encontram sua menção. Foi quando Deus diz: "Porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Veja bem, a expressão descendência da mulher é incomum, pois nas genealogias bíblicas os descendentes são associados ao homem. Essa ênfase na mulher é entendida como um prenúncio do nascimento virginal do Messias. O ferir a cabeça é interpretado como a derrota definitiva de Satanás, do mal. Ferir a cabeça simboliza um golpe mortal, indicando a destruição do poder da serpente. O ferir o calcanhar refere-se ao sofrimento temporário que o descendente da mulher, o Messias, enfrentaria. Isso é associado à crucificação de Cristo, onde ele sofre, mas não de maneira definitiva, pois ressuscita. Logo em Gênesis, o sacrifício de Isaque é narrado. Neste episódio, Deus testa a fé de Abraão ao pedir que ele ofereça seu filho Isaque, o filho da promessa, como sacrifício. Deus ordena a Abraão: "Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei." Abraão, obediente, segue a ordem. No caminho, Isaque pergunta: "O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão responde: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." Então, no último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém: "Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho." Então, Abraão encontra um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o oferece como sacrifício em lugar de Isaque. Isaque era o filho prometido a Abraão e Sara, nascido milagrosamente quando eles já estavam em idade avançada. De forma semelhante, Jesus é o filho prometido de Deus,
concebido milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ambos são figuras de obediência e esperança, essenciais para o cumprimento do plano divino. Quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, ele antecipa a provisão divina que se cumprirá plenamente em Jesus. Enquanto Isaac foi poupado e um carneiro tomou seu lugar, Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, carregando os pecados da humanidade. Como João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Isaac carregou a lenha para o holocausto em Moriá, Jesus carregou sua própria cruz até o Calvário. Ambos caminharam submissamente em direção ao local de seu sacrifício. O Monte Moriá, onde Isaac era sacrificado, é tradicionalmente associado ao local onde mais tarde o Templo de Jerusalém seria construído. E nas proximidades está o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Isso une os dois eventos em um significado geográfico e espiritual. Abraão estava disposto a entregar seu filho único, a quem ele amava profundamente. Isso reflete o sacrifício de Deus Pai, porque entregou seu filho único por amor à humanidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Êxodo 12, também temos uma alegoria ao Cordeiro. Na preparação para a Páscoa, Deus instruiu Moisés e Arão a dizer ao povo de Israel para selecionar um cordeiro perfeito, sem defeito, que seria sacrificado na noite de 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. A parte mais significativa do capítulo é quando Deus instrui os israelitas a pegar o sangue do cordeiro e marcá-lo nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Isso seria um sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, poupando-os da morte do primogênito, e era a última praga enviada por Deus para persuadir o faraó a liberar os israelitas. A parte mais interessante é que o sangue do cordeiro que livrava as pessoas da morte foi derramado justamente na Páscoa. E agora me responda: quem mais foi morto na Páscoa? Sim, meus amigos, Jesus de Nazaré. Mas existem também muitos trechos simples na Bíblia que ressaltam a figura messiânica de Jesus. Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. O verso é refletido anos depois por Mateus, onde ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus é considerado um dos mistérios centrais da fé cristã, pois ele simboliza que Jesus não foi apenas um homem, mas também o Filho de Deus. Quando a criança nascer, o nome Emanuel era para ser uma expressão simbólica, indicando a presença e proteção de Deus com o povo. Não significa que o bebê seria literalmente chamado Emanuel. Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, também faz outra menção que é atribuída ao Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então muitos interpretaram que o Messias seria um líder de um exército, um líder político revolucionário que seria realmente rei e livraria, Israel do Império Romano e do contexto da época. Porém, vocês sabem, Jesus acabou morrendo, não cumpriu isso. Mas como um líder humano governaria para sempre, como diz Isaías?
seria praticamente impossível. Por isso Jesus diz a Pilatos que era rei, mas não deste mundo. Dentre outros, eu posso citar também Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, na pequena cidade de Belém, nasceu o grande homem Jesus. Zacarias diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Enfim, existem, sem dúvidas, diversas outras profecias que podem ou não fazer referência a Jesus, mas existem duas que são claramente especiais para mim. A primeira delas é a de Isaías 53, a qual descreve perfeitamente a crucificação de Jesus e também faz referência ao Cordeiro. O texto diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom, eu não sei se você tem noção o que foi a crucificação de Jesus, mas acredite, foi bem pior do que na Paixão de Cristo. Eu vou deixar um estudo aqui na descrição, que vai mostrar detalhadamente o sofrimento que ele passou no Calvário, que, sério, foi uma das mortes mais sofridas que alguém poderia passar. Você não tem ideia o que fizeram com ele, cara. Por isso o texto diz, como um de quem os homens escondem o rosto. Porque a situação dele ali estava tão feia que era difícil até mesmo de olhar para ele, cara. Então, uma situação ali que um homem inocente estava passando. Bizarro. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviaste pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi arrebatado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi-lhe feita a ferida, e designaram-lhe sua sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem houve engano nenhum de sua boca. Nem preciso falar, cara? Isso é claramente uma referência a Cristo, escrita há mais de 700 anos antes de seu nascimento. Simplesmente incrível. Se analisarmos passo a passo da crucificação de Jesus, temos o exato momento onde ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Depois eu explico com clareza o motivo pelo qual ele bradou essa frase. Mas antes devo dizer que essa já estava escrita no Antigo Testamento. O Salmo 22 começa com um grito de angústia e termina com uma declaração de confiança na redenção, tornando-se um poderoso elo entre o sofrimento e a esperança. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me socorrer? E das palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não sou calado. O salmo começa com um grito angustiante, escrito por Davi,
que se sente abandonado por Deus. Este versículo é notavelmente semelhante ao que Jesus disse na cruz, quando proferiu a famosa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito reflete a sensação de total desamparo, rejeição e sofrimento intenso, sentimentos que são experimentados por Jesus durante sua crucificação. O restante do salmo incrivelmente descreve exatamente tudo o que Jesus passou durante sua crucificação. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verme era um jeito de dizer humilhado, pois ele foi de tal maneira que era nojento de se olhar para ele naquelas míseras condições. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Cara, aqui chega a ser cômico como bate certinho com o Novo Testamento, né? Todos os que me veem, ele tá falando como se tivessem todos olhando para ele, né? Assistindo ele, assim como na cruz. Todos naquele momento zombavam de Jesus. Aí quando ele fala, maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, encaixa muito no Evangelho. E o povo que estava de pé olhando, e até os governantes zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido por Deus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Touros aqui quer dizer poderosos, exatamente como o Evangelho descreve. Abriu contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge. Ou seja, descreve o momento que esses poderosos gritavam a Jesus. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. Como água me derramei, pode se referir ao fluxo de sangue e água que saiu do lado de Jesus quando ele foi perfurado pela lança. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Representa o corpo de Jesus que foi esticado e pendurado de tal forma que causava intensa dor nos ossos e articulações. Os ossos de Jesus podem ter sido fisicamente deslocados devido à posição prolongada na cruz e o peso do corpo pendendo para baixo. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. A dor intensa, a perda de sangue, a desidratação e a dificuldade de respirar causada pela posição da crucificação poderiam ter sobrecarregado o coração, resultando em uma condição conhecida como distorção do coração, ou até mesmo um ataque cardíaco. Meu Deus, a pior morte que existiu na vida de alguém. Muito comum em crucificações. A minha força secou-se como um caco, e a minha língua se pegou ao céu da boca, e me deitastes no pó da morte. A minha língua se pegou ao céu da boca. Isso descreve uma sensação de sede intensa devido à desidratação e ao intenso calor. A língua de Jesus ficaria seca e pegada ao céu da boca, um fenômeno comum em condições de choque e exaustão. No Evangelho de João é mencionado que Jesus, no momento de sua crucificação, exclamou: tenho sede. Pois cães me cercam, o ajuntamento dos malfeitores me rodeou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui Davi não estava falando de uma crucificação, eu simplesmente não sei mais do que ele estava. Transpassaram-me é o mesmo que perfurar, remetendo aos pregos das mãos de Cristo. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me contemplam. Como o corpo de Jesus estava esticado, as pessoas que estavam olhando para ele conseguiam ver suas costelas e logo contar os seus ossos.
repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes. Mateus não inventou isso, pois inúmeros documentos comprovam que na época era costume dos soldados romanos dividirem as vestes do crucificado e a jogarem na sorte. Era um ritual de crucificação a qual foi inventada apenas no século 4 a 6 a.C. Ou seja, Davi descreveu uma crucificação séculos antes de ela sequer ser inventada. E a gente percebe uma mudança, um alívio, como se Deus finalmente ouvisse o clamor dessa pessoa. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque do Senhor é o reino e ele governa as nações. Ou seja, o Deus de Israel, escrito primeiramente por um povo judeu, será adorado por toda a terra. E a gente sabe que só depois de Jesus isso aconteceu. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Não era somente para um público judeu, mas sim para todos os chamados. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e aquele que não pode salvar a sua alma se prostrarão diante de quem? Óbvio, de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, e anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Isso se cumpriu perfeitamente em nós. 2025 anos após seu nascimento, Jesus continua sendo a pessoa mais influente e famosa do mundo. E toda a terra fala dele. Agora que já entendemos as profecias, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré e o significado do seu sacrifício. Aumenta o som com o meu telefone, abaixa o som sozinho. Para isso devemos voltar à sua época, no ano zero. Naquele tempo, a expectativa desse tal Messias era muito aguardada. O povo rezava para a vinda desse tal homem que salvaria a humanidade. Os judeus viviam sob o domínio do Império Romano e sonhavam com a promessa de um libertador, aquele que restauraria o reino de Israel e os tiraria da opressão. Esse líder político revolucionário não tardaria e, pelo visto, estava chegando. Em um cenário repleto de expectativas, de esperança e de promessas de libertação, o povo acreditava que o tão aguardado Salvador chegaria com poder e glória, com força militar para derrotar os opressores romanos e restaurar o reino de Israel. Mas, em vez disso, o Messias entra em Jerusalém montado em um simples burrinho, como um símbolo de humildade, em um gesto profundamente contra as expectativas de muitos. A cena aconteceu em um domingo, quando Jesus se aproximou da cidade, cumprindo as antigas profecias. Foi tomado por uma alegria contagiante e o aclamou com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que aquele homem que realizará milagres e curas e que falava sobre o reino de Deus
fosse finalmente o grande líder que os libertaria da opressão romana. Mas logo, a realidade começaria a ser bem diferente. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Esta é uma casa de orações! Fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Jesus, ao invés de montar um exército ou desafiar diretamente os poderosos, passou a desafiar as autoridades religiosas e a estrutura de poder que reinava em Jerusalém. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias, cegos! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Seus ensinamentos estavam mais focados em transformar os corações das pessoas, em ensinar o amor incondicional, a humildade, o perdão e a fé em Deus. Para muitos, isso não era o que eles esperavam de um Messias. Para os religiosos da época, suas palavras e ações eram uma ameaça ao controle que tinham sobre o povo, enquanto para os romanos, ele representava uma possível fonte de agitação. A desilusão foi crescendo. O povo que o aclamara na estrada triunfal de Jerusalém, dias depois seria o mesmo a pedir por sua morte. Jesus falou absurdos como: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aqui não entenderam eles que, na verdade, ele falava de seu corpo, que foi derrubado e no 3º dia foi reconstruído. Ou seja, o corpo de Jesus era o novo templo, pois o de pedra, até os dias de hoje, não foi reconstruído. Além desse líder os decepcioná-los, ele disse coisas como: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao afirmar que ele é o único caminho para a salvação, ele desafiava todas as outras crenças e práticas religiosas, o que era extremamente radical para a época. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ao se referir a si mesmo como eu sou, Jesus usou uma expressão que se referia ao nome de Deus no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um! Ao afirmar sua unidade com Deus, Jesus provocou indignação, especialmente entre os judeus que viam isso como uma afirmação de igualdade com Deus, o que era considerado blasfêmia. Precisamos lembrar que era uma época totalmente diferente da nossa, e falar isso naqueles dias era totalmente loucura. Sua crítica à hipocrisia dos líderes religiosos, a exploração do povo e a falsidade em muitas de suas ações gerou grande oposição. Os romanos temiam qualquer movimento que pudesse incitar uma revolta, especialmente se ele fosse acompanhado por uma grande quantidade de seguidores. Os líderes judeus que colaboravam com os romanos temiam que Jesus fosse uma figura messiânica que levasse o povo para uma revolução. Isso acabou resultando em sua entrega aos romanos para ser julgado e condenado à morte. Na quinta-feira daquela semana, durante a celebração da Páscoa, Jesus compartilhou sua última refeição com seus discípulos e, ao ser traído por um deles, Judas, foi preso por 30 moedas.
pelas autoridades romanas. Mesmo sendo inocente, ele foi condenado à morte. E o que deveria ser um momento de glorificação e vitória se transformou em um pesadelo. O homem que havia trazido esperança, cura e ensinamentos profundos estava sendo julgado, humilhado e, finalmente, crucificado. Para finalmente compreendermos o sacrifício de Jesus, precisamos entender a justiça divina. Um juiz que perdoa um criminoso sem que haja uma punição justa comete um ato de injustiça. Deus, sendo o juiz mais justo que existe, não pode simplesmente perdoar o pecado sem que haja uma penalidade para ele. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós, como seres humanos, merecemos a punição por nossos pecados, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus simplesmente não pode esquecer isso, senão ele seria um juiz injusto, ou seja, ele tem que punir para ser justo. A Bíblia diz que toda transgressão merece justo castigo, ou seja, pelo caráter do Criador, ele deveria extinguir toda a raça humana para cumprir a sua justiça. Mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito para que ele sofra o que você merecia. Ou seja, a punição pelos pecados não foi extinguida. A diferença é que ao invés de você pagar, quem paga é o Filho. Ou seja, ele imputou em seu próprio Filho todos os nossos pecados. Por que você acha que hoje não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus? Simples, porque o Cordeiro perfeito já foi sacrificado no Calvário. Ou seja, ele tem que punir, caso contrário seria injusto. E cara, foi terrível. Não é à toa que momentos antes ele orava a Deus suando sangue, pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Imagina o estado de ansiedade e medo que uma pessoa deve dar para chegar nessa situação. Mas ele fez a vontade de Deus. Quando ele estava lá na cruz, estavam zombando dele, ele podia muito bem descer dali e exterminar todo mundo. Mas se ele fizesse isso, a obra redentora do Messias iria por água abaixo. Seria falha. Então imagina o estado de espírito de Jesus. Ele tinha o poder para descer da cruz, mas não o fez porque ele sabia seu propósito. Ou seja, finalmente, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o seu pai virar o rosto contra ele. Deus naquele momento parou de olhar Jesus. Ele estava distante do filho, porque naquele exato momento ele carregava uma coisa pior do que a dor da crucificação. Naquele momento, Jesus estava com nada mais, nada menos do que todos os pecados da humanidade nas suas costas. Ele morreu então junto com todos eles, os extinguindo e fincando a lança na cabeça da serpente, derrotando Satanás, como estava prometido em Gênesis. Ele morreu com todos os pecados, inclusive com os seus. E é isso, galera, acabou aqui o vídeo do JJ. Quem gostou do vídeo, deixa aí o like, comenta outros vídeos
comentem outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se inscrevam. Afinal, quando se inscrever ou dar like, não vai cair o vosso dedo afinal. Pronto, façam isso, vai me ajudar bastante. E é isso. Fui. Até a próxima.